Olá, viva! Nesta quinta-feira, quase no final desta semana, ainda nos falta 2 dias, é certo, mas aproximamos-nos do final desta semana, mas nem por isso deixamos de abrir a Bíblia diariamente e hoje, neste instante, nos próximos minutos, iremos abrir a nossa Bíblia e vamos deixar que ela fale ao nosso coração. Para isso, escolhi 3 passagens das Sagradas Escrituras, uma em Pedro, outra em Isaías e outra também em Malaquias, 2 livros do Velho Testamento, para depois podermos fazer aqui algumas comparações e podermos ver o que é que estes 3 escritores, Pedro, Isaías e Malaquias, escreveram sobre este mesmo assunto que temos debatido aqui e que é tão importante para todos nós. Então, se tiver a sua Bíblia à mão, poderá abrir em 1 de Pedro, capítulo 4, para lermos os versículos 17 a 19. 1 de Pedro, capítulo 4, 17 a 19, diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Esta é a primeira passagem. Quero convidá-lo agora a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 10, para lermos os versículos, Isaías capítulo 10, para lermos os versículos 11 e 12, estou aqui meio baralhado nas minhas notas, porque tinha aberto aqui em Isaías capítulo 40 e não, é capítulo 10. Vamos então abrir rapidamente no capítulo 10 para lermos os versículos 11 e 12. Diz: porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Por fim, convido a abrir a sua Bíblia também no pequenino livro de Malaquias, o último livro que se encontra no Velho Testamento, para lermos no capítulo 3, e agora sim, o capítulo 3 de Malaquias, e podermos ver aqui a passagem que está escrita nos versículos 1 até ao versículo 4. Malaquias 3, versículos 1 a 4, diz: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo de ourives e como o sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Pedro, lemos 3 passagens, um bocadinho extenso, é certo, mas podemos fazer talvez aqui uma comparação entre estas 3 passagens. O que é que elas 3 têm em comum? Eu penso que foi interessante podermos fazer aqui esta leitura comparada para percebermos melhor que o primeiro que lemos, claro, no estudo que estamos a fazer do apóstolo Pedro, da sua primeira carta, é uma ideia que é claramente corroborada ao longo da Bíblia e especialmente no Antigo Testamento encontramos muitas vezes Deus enviar essa mensagem através dos seus profetas. E a mensagem, no fundo, é clara. É que o processo de juízo, nestas várias passagens, ele é retratado ou apresentado como começando pelo povo de Deus. E é interessante ver que ele aqui começa também com uma urgência. Já é tempo, não é? Precisamente. Este sentido, é tempo que o povo de Deus se prepara, precisamente porque ele está a ser julgado, porque o juízo de Deus vai começar. E ele começa pelo seu povo. Pela casa de Deus. Começa pela casa de Deus, é a expressão que ele usa. O profeta Isaías vai precisamente falar do seu povo, por Levi, os filhos de Levi, e Malaquias refere precisamente esta mesma ideia. Portanto, Deus está a procurar, Deus faz juízo constantemente, porque Deus é um Deus de verdade. E diante do Deus Criador, que é um Deus de verdade, as ações, as escolhas dos homens, seus filhos, elas são constantemente manifestas.
Por isso, é certo que a Bíblia nos apresenta momentos específicos em que o juízo de Deus se manifestará. Por exemplo, a vinda do Senhor Jesus à Terra, a sua segunda vinda, é um momento de juízo executivo. Nessa altura já será feita uma escolha. Portanto, Deus vem e executa o seu juízo, uma vez que leva consigo aqueles que lhe foram fiéis. A Bíblia apresenta o juízo final. O livro do Apocalipse é claro na expressão dessa grande verdade de que Deus regressará com os justos à Terra e aí haverá um juízo final. Também a natureza dele também é executivo, mas ele será final porque já não há mais retrocesso. Ou seja, aí a terra será purificada de todo o mal, não é? A terra é totalmente purificada, portanto é um juízo final. Na segunda vinda de Cristo, o juízo ainda não é final, uma vez que ainda não será destruído o mal, embora seja já há uma natureza executiva. A Bíblia também nos dá luz suficiente, embora aqui não o temos tempo para explorar, mas apenas para ilustrar que há diferentes formas do juízo ser apresentado, e a Bíblia apresenta-nos claramente este conceito de que o povo de Deus, em particular, está a ser julgado num tempo do fim, um tempo especial que antecede a vinda do Senhor Jesus. Mas, de uma maneira ainda mais alargada do que esta, nós podemos dizer que toda a terra, mas em especial a casa de Deus, ela está continuamente sob juízo de Deus. Porquê? Porque Deus é o Deus que nós sabemos ser omnipotente, portanto, ter o conhecimento, ter todo o poder, mas também omnisciente, sabe todas as coisas. E, portanto, diante de Deus, a nossa vida está numa constante abertura. Claro. Mas este julgamento é sempre um julgamento para a libertação. Para o povo de Deus, é um julgamento de libertação. É claro que quando Deus, em alguns destes juízos profeticamente apontados, Ele está a chamar o seu povo para esta verdade, porque se calhar muitos deles não estão prontos. Mas nós poderíamos dizer o seguinte: o verdadeiro povo de Deus, esse não quer dizer que esteja nas fronteiras de um nome. Ou seja, não era por ser Israel, ou o povo de Israel, que todas as pessoas desse povo estavam a viver em lealdade à aliança e ao pacto que Deus tinha proposto a Israel. Claro. É evidente que não estavam. Por isso é que podemos dizer que há como que um povo de Deus de uma forma mais abrangente, mas depois, se quisermos aplicar esse termo de uma maneira mais genuína, o verdadeiro povo de Deus, esse, independentemente das leituras circunstanciais, do contexto ou do nome que possamos atribuir, o verdadeiro povo de Deus, esse é mesmo o seu povo. Esse é aquele para quem o juízo será sempre libertação. Claro. E por isso é que Pedro também se vai preocupar em parte com todos aqueles, como ele diz aqui, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus, não é? Porque o juízo está claro. Claro. Aqui o grande alerta para o povo de Deus é se essa condenação, se quisermos essa situação que está aí descrita, não vai estar para alguns dos que se creem ou se dizem parte do povo de Deus. Ele aqui quase que dá uma sentença que é provocada por nós próprios, ou seja, não é tanto Deus que nos condenará, mas somos nós próprios que nos autocondenamos pelo fim, pela desobediência que temos no nosso caminho. Não é? É exatamente essa a questão. E é interessante notarmos isto, especialmente na linguagem bíblica. Para nós hoje talvez não seja tanto assim a maneira como usamos a palavra juízo ou julgamento, mas no contexto bíblico o juízo normalmente é uma palavra, um termo, um conceito que implica alguma coisa que é desejada. A maior parte das vezes é assim que a palavra aparece na Bíblia, associada a uma coisa que é boa, que é desejada. Um exemplo disto interessante está na parábola, uma das parábolas que Jesus conta, que eu até gostava de ler aqui. Ela encontra-se em Lucas no capítulo 18. É uma parábola bem conhecida, tem precisamente a ver com o julgamento, porque é do juiz. E a parábola de Jesus, logo a partir do primeiro versículo, diz que Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar. E depois a história diz assim: havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar?
digo-vos que depressa lhes fará justiça. Nota então que a parábola vai usar até um exemplo negativo, ou seja, de um juiz que na história Jesus assume que era um juiz iníquo, portanto é como se ele não fosse uma boa referência, mas ainda assim o que é que acontece? Esse juiz, mediante a insistência, acaba por fazer justiça. Então Jesus usa um exemplo negativo, mesmo se o resultado é bom para a viúva, mas de um homem que não era temente a Deus, para dizer o quê? Quanto mais Deus não vai fazer justiça aos seus filhos, ao seu povo. Isto vem fazer o quê? Dar uma impressão de confiança no povo de Deus, de que o julgamento, o juízo de Deus é certeiro, é justo. Logo, aqueles que são tementes a Deus e que procuram viver de acordo com a sua vontade, ainda que tenham que atravessar as maiores agruras e sofrimentos nesta terra, porque esse é o contexto no qual estamos a falar esta semana, esses poderão estar confiantes de que a justiça de Deus se fará e o seu povo em especial, essa justiça é boa, porque ela é libertadora e traz as bênçãos que Deus tem preparadas para os que lhe são fiéis. Ficamos por aqui em mais um Bíblia Fala de hoje, sendo que amanhã é o último dia que vamos abrir a Palavra de Deus, nesta semana, mas fica desde já o convite para que amanhã esteja connosco, quer pela Rádio RCS, quer pelo Facebook da Rádio, ou até mesmo pelo Hope Channel Portugal. Até lá.